A Transmissão Paulista divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022 e até o momento sem dividendos. Nós vamos ver essas duas questões. Primeiro, o resultado que foi muito bom, depois a questão dos dividendos, tá? E você tem que deixar o like para ajudar a Transmissão Paulista a anunciar esse dividendo logo, beleza? Então vamos ao vídeo. E o resultado da Transmissão Paulista foi positivo, o lucro dela subiu 105,7%, de 188 milhões para 386, acima do que o mercado estava esperando, em torno de 300, 350 no máximo, então ele superou o mercado, tá? E o EBITDA, que é uma linha mais importante ainda, né? Nós temos um aumento de 31,5%, também superou as expectativas do mercado, que estavam em torno de 600, 600 e pouquinho aí. Eu estava esperando no máximo 700, então também superou a minha projeção. Então foi bom o resultado aqui da Transmissão Paulista pelos seus dois principais indicadores, né? Na verdade eu gosto mais do EBITDA. E a gente vê outros itens como a receita aumentando 21,2%, também excelente. O PMSO gerenciável aumentando 2,4% apenas em um ano, né? Despesa aí, então, tranquila, né? O PMSO total também só 1,1%. A margem dando um salto significativo. A dívida aqui aumentando 31,5%, mas o endividamento controlado porque o EBITDA deu a mesmo nível de subida. Então, a dívida se mantém potencialmente igual, né? E o CAPEX continua investindo pra caramba, um aumento de 17,9%, então uma empresa que a gente já está imaginando no futuro é crescimento de lucros igual crescimento de dividendos. Então, é muito importante uma empresa que investe, tá? Então, foi um bom resultado da Transmissão Paulista, vamos entender os detalhes. A disponibilidade dos seus ativos, né, de transmissão, que é assim que as empresas de transmissão de energia ganham, elas ganham por ter a linha disponível. Números fantásticos ainda, né, ótima disponibilidade, né, de 99,45, 99,22 dos transformadores, muito boa. A gente vê as entregas que ela fez aqui de projetos, né, energização aqui da Elétrica Paraguaçu, né, junto aí com a Taesa, inclusive, a operação comercial da IE Biguaçu, tá? Esse aqui foi entregue aí com antecedência de 1 ano e são esses detalhes que eu sempre costumo trazer para vocês aí quando elas vão entregando, que é super positivo, que você vê que a empresa está fazendo a coisa certa. Quando você vê que a empresa está caminhando do lado certo, a gente pode ficar mais aí confiantes, tá? Então foi entregue aqui 1 ano antes. Quando a gente vê a receita da Transmissão Paulista, a gente vê um aumento de 15,3% no ano a ano aí, em relação à receita sem RBC e colocando RBC 21,2%. Nos 9 meses, olha só, isso aqui é a prova que não está ruim, a gente olha um resultado que está caindo 1,5%, né, na receita, mas quando a gente olha sem o RBC, que a gente já sabe que vai voltar mais para frente ao normal, teve um aumento de 15,4%. Então, é aquilo que eu sempre falo, é um problema pontual na empresa, né? Não precisa esquentar a cabeça, está aumentando aqui 15,4% nesses 9 meses aí desse ano, tá? A gente vê a receita líquida dela, vem aumentando por conta do IPCA, eu sempre falo, primeiro impacta os custos, primeiro impacta o resultado financeiro, para depois vir aí o reajuste e cobrir tudo isso, está aqui cobrindo, né? A inflação, o RBC está menor nos 9 meses, né? Esse aqui é o número dos 9 meses, mas já vai aumentando aí aos poucos. Os novos projetos estão aqui entregando resultados, isso aqui é super importante. Outros aqui deu uma reduçãozinha, mas uma receita que tem essa redução principalmente por conta do RBC, que, repito, vai voltar ao normal em breve, né? Então a gente vê aqui o desempenho, né, da empresa aqui no RBC aumentando em relação ao trimestre do ano passado, 30%, o contrato antigo dela, né, aquele contrato que tem o RBC, aumentando 9,5%, via aí melhorias, reforços, né, e tudo mais, os contratos licitados também aumentando 26,1%, enfim, a gente vê a receita aumentando 21,1%, tá? Os custos, que poderia ser algum erro aqui da empresa fazendo alguma coisa errada, também está super bem, né? A gente vê aqui diminuição de 3,5% aqui no pessoal, material aumentou, mas é normal, né? Tá investindo, o serviço também deu aqui uma aumentada. De qualquer forma, a gente vê o PMSO aumentando aqui, né, em 2,4% apenas, né? Isso aqui significa que está aumentando abaixo da inflação, né? Então, a gente vê uma empresa que também é extremamente, né, competente no controle de custos. A gente vê infinitas aí melhorias que eles fazem, né? Eu sempre trago aí para vocês o quanto que eles trabalham na eficiência, né? E o resultado financeiro, novamente, né, a gente vê aqui
aumentando a receita pra caramba, né, devido aí ao rendimento da aplicação financeira. Mas a despesa financeira que tumultuou os últimos trimestres, ela não se alavancou tanto, ficou tranquila, a inflaçãozinha deu uma controladinha e deu essa despesa aí que até ficou bem alinhadinha. Então, nós vemos um resultado aqui financeiro até melhorando, surpreendentemente aqui que me surpreendeu, tá? Por conta aí foi bom ela ter segurado o dividendo, essa aqui acaba sendo a verdade, né? Ela acabou ajudando ela a ter um resultado financeiro melhor junto com a inflação que ficou controlada no período, né? De novo, primeiro a inflação atrapalha os custos e o resultado financeiro e depois vem o reajuste do IPCA. E a gente está vendo agora tudo aí positivo na receita com o reajuste do IPCA, né, e tudo mais, e o que estava prejudicando aí tanto o resultado financeiro nos custos está dando uma aliviada agora, né? Então a gente vê aqui os lucros, o que aconteceu com a empresa? Receita aumentando, né? Os custos aqui dando uma diminuída menos aí do que aumentou a receita, então sucesso, né? O resultado financeiro também melhorando, a equivalência patrimonial também melhorando, outros aqui melhorando, imposto aí dando uma pioradinha normal, e a gente vê um aumento significativo aqui no lucro, né, de 106%, tá? E aí a gente vê no 9 meses, menos 23%. Por quê? Receita dando uma reduzidinha por conta do RBSE, os custos aqui dando uma reduzidinha, resultado financeiro deu uma atrapalhadinha pela inflação, né, e tudo mais, equivalência patrimonial, e aí outros aqui dando positivo, né? E aí o que aconteceu, então, para dar esse salto nesse trimestre? RBSE e resultado financeiro, acaba a inflação também dando uma contornada, a empresa também não saiu queimando tanto em dividendos, aí, né, ficando numa situação muito complicada e está mais tranquilizada aí, tá? Então, é uma empresa que investe, é uma empresa que sabe aí como controlar o capital de uma forma que eu concordo, tá? De ver a dívida dela, olha só, foi um aumento de 9,1%, mesmo com bastante investimentos, de 6,6% para 7,2%, uma empresa aí que está, então, com endividamentos sob controle. O cronograma aqui de amortização da dívida está aí tranquilo, né? Ao longo dos anos, 2024 está até um pouquinho pesado aí, vamos ver o que ela faz aí com essa dívida aí. Tá maior parte aqui no indicador de inflação, né, IPCA, mas tem também uma parte significativa no CDI, tá? E algo que ninguém vê é a questão dos investimentos em reforços e melhorias, tá? A empresa tem aqui um diferencial em relação a qualquer outra empresa de transmissão. A Eletrobras aí tem essa mesma situação, mas a Eletrobras não é só transmissão, que são os contratos aí de reforço e melhoria, são contratos antigos, onde a empresa Transmissão Paulista tem 5,5 bilhões aqui para investir sem a necessidade de concorrer com licitação. Então ela vai lá e analisa que tal área precisa aí de um investimento, que está tendo que melhorar a tecnologia, seja lá o que for, né? Eles fazem lá a apresentação para a ANEEL vai lá, aprova, né? Dá os valores e aí tá feito o negócio. Então, sem concorrência, muito mais tranquilo o processo, muito melhor as margens também, né? Muito menos arriscado. Tá aqui uma parte significativa aí da receita da empresa. E tem os projetos, né? Porque além de tudo isso, ela é uma das campeãs de arremetar projetos aqui, né? Então, um monte de projetos novos, né? A gente tem aqui 9 em operação e 7 em construção, tá? 7 em construção. E a gente tem, então, a receita dela, né? 60% é daquele contrato renovado, que é o contrato antigo dela, o 059, né? E nele tem aqui o RBSE, que é 53%. Então, a gente pode dizer que é 30% aproximadamente, né? O RBSE, 30 e pouquinhos aí por cento RBSE. E aí nós temos aqui o 19% reforço e melhoria e 27% aqui OEM, tá? E tende a aumentar isso aqui bastante aí ao longo dos anos. A gente tem aqui os contratos licitados em operação e mais 17% aí para serem construídos e cada vez a empresa adquire mais, tá? Então a gente vê a evolução da RAP com o IPCA acontecendo, com reforços e melhorias, com o RTP, o RBSE, os novos projetos em leilão, o PA, e a gente vê então aqui essa bela aumentada na RAP aqui, que é a receita anual permitida da empresa, tá?
E falando dos dividendos da Transmissão Paulista, antes da gente entrar nos detalhes aqui, vamos lembrar do RBSE. Nós estávamos no ciclo aqui em 2020 e 2021, no maior ciclo aqui de RBSE, que é aquela fatia da receita da Transmissão Paulista, estava aqui nas alturas. Veio aí o reperfilamento, que a empresa aceitou para receber mais aqui no total, porém menos nesses 2 anos, né? E o que aconteceu nesse reperfilamento? No meio do ano passado, ou seja, terceiro trimestre de 2021, despencou, tá? Até o segundo trimestre de 2022, foi a pior fase dela em termos de RBSE de muitos anos aí. E aí tem um primeiro impacto no dividendos. Aí nós chegamos agora no terceiro trimestre de 2022 e nós temos uma melhoria no RBSE parcial. E isso aqui já traz um aumento aí dos resultados da empresa. Então, nós estamos vivendo a partir desse trimestre, nessa fase aqui. E aí, chegando no terceiro trimestre de 2023, nós vamos entrar nesta fase aqui. Então, a partir daqui, nós temos dividendos muito melhores aí pela frente, tá? Então, essa é a primeira visão que todo mundo tem que ter. E lógico, eu sempre lembro que o RBSE é muito usado pela empresa também, boa parte aqui, para reinvestir, né? Ela gosta de estar reinvestindo aí também para estar crescendo aí e enfrentar mais tranquilamente essa fase aqui. O grande problema dela foi que de repente ela sofreu aí uma redução num momento talvez não tão esperado assim, tá? Então, enfim, antes da gente encerrar esse assunto do RBSE, a gente relembra que tem também um reajuste tarifário que acaba, né, de já ser atualizado o RBSE futuro pela inflação. Isso sempre vai acontecer. Tenha em mente também que não só a receita da empresa é atualizada, como também o RBSE. E outro ponto é a questão da periodicidade dos dividendos. A empresa anuncia dividendos 4 vezes ao ano, tá? O correto mesmo, a gente seria pensar no ciclo de pagamento de dividendos. A empresa, ela faz da seguinte forma, tá? O dividendo dela do ano começa em julho, outubro, dezembro e encerra em abril do ano que vem. Então, o resultado desse ano vai refletir nesses 3 meses aqui, tá? Só que acontece, por que nós não temos dividendo ainda? Porque esse dividendo aqui de abril, que é referente a 2021 ainda, geralmente ele é pago em abril do outro ano, né? Só que este dividendo foi antecipado pela Transmissão Paulista em 2021 por conta da possível taxação de dividendos. Então a gente já começa o ano, falando em ano corrente, a gente já começa o ano com um anúncio a menos. A gente começa aqui, ó, com 3 anúncios de dividendos, julho, outubro e dezembro. Então aí ela acabou não anunciando em julho por conta dos seus compromissos de investimento e tudo mais aí, né? E fica, então, com 3 anúncios desse ano, tá? Então, resumindo, este ano de 2022, ela tem para encerrar em outubro, dezembro e abril para anunciar dividendos, né? O que costumeiramente ela faz. Então, ela deve encerrar o ciclo em abril do ano de 2023, mas existe a possibilidade de novo ela antecipar de repente esses dividendos aí, caso exista um zoom aí de taxação de dividendos novamente. Eu não sei, só tô aqui, essa parte final aqui da antecipação foi uma especulação minha, tá? Explicado tudo agora sobre dividendos, eu preciso voltar naquele tema onde é necessário a empresa continuar investindo. Eu vou deixar novamente esse trechinho aqui do RI, tá? A companhia quer crescer e essa é uma forma de garantir a longevidade da companhia. A gente tem que lembrar que o negócio de concessão ele é um negócio finito, ele tem um prazo, né? Ele dura 30 anos. Se a companhia não reinvestir, né? Não pegar os recursos da companhia e reinvestir, acaba. Então, a gente tem que, de verdade, a ideia da companhia é reinvestir parte dos valores, sempre preservando, lógico, né? Os proventos aos acionistas, mas reinvestir parte do valor para garantir que esses proventos sejam contínuos e perenes. E a nossa busca está muito alinhada aqui com o que o Rui e a Silvia acabaram de comentar, que é exatamente reinvestir de forma rentável, né? Eu falei e repito que a gente tem mantido aí um track record de 2 dígitos no retorno desses novos investimentos, o que é excelente para o acionista, porque está gerando valor. Se me permite complementar, acho que a análise que a gente faz como novos negócios é justamente trocar um pouco o trade-off entre dividendos hoje por mais dividendos
amanhã. Sempre, né? Então, Mais assim, dividendo sempre. se fosse simplesmente trocar dividendo hoje por dividendo amanhã, não vale a pena, pagou hoje, né? Mas como a gente calcula uma rentabilidade mínima adequada para aquele perfil do investimento, é justamente porque eu vou multiplicar esse recurso que eu estou investindo para ganhar mais para frente. Então, é essa equação que a gente busca. Exatamente.